Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Itamar. Tá me ouvindo bem? Tudo na paz. Rapaz, aqui Ah, um gelo. Eu aí como tô, você de camiseta aí, bicho? é que eu tava correndo agora de manhã na orla, aí eu tomo um banho e boto a camiseta. Rapaz, aqui tá 18 graus aqui. Mas eu tava em Baixa Grande na semana passada, tava 17, cara. Tá muito frio. Lá na É, fazenda fez 14 essa semana. tá frio mesmo aí, tá frio. Mas mesmo assim eu uso Ah, camiseta, porque eu venho de São Paulo, isso aí não é frio pra mim. é verdade. Meu irmão mora lá em São Paulo, disse que fez 4 graus essa semana. Sim, minha mãe tá na fazenda lá, passando férias da escola, né? Ela é professora e agora tá sem aula. Ela falou que fez 3 graus na fazenda. É na É, Serra do muito. Cafezal, entre São Paulo e Paraná. Deve ser bem gelado lá. É porque a fazenda é na beiradinha da Mata Atlântica, né? E esfria, cara. Uhum. Imagina. Nós ficamos em que questão, Rodrigo? 59, né? A gente parou e ia começar a 60. Que eu me lembro foi isso, antes de a gente sair de recesso. Ficou no final, parece, né? Não, nós lemos até o final, nós lemos tudo. A 59, não foi? Foi. Terminamos a 50, porque ela era bem grande, a gente foi lendo por tópicos, né? E aí no Sim, finalzinho a sim. gente acelerou para acabar logo. Certo, então a gente começa a 60 hoje. Começamos, né? Seres Começar orgânicos e com inorgânicos. é, Diga aí, seu Beto. Opa, já estamos firmes aí. Beto do Camisão aí. De Salvador, né? Foi parar no Camisão. Tu é de Salvador, é? É, Ah, não sabia não. Você não tem, você tem familiares aí em Pirá, né? meus familiares da parte de minha mãe, todos de Pirá. A minha Ah, infância, Ah, a minha infância era aqui nas férias. Vem para cá nas férias todas. ah, É a família Colomé, me atrapalhada aqui nas eleições. eu conheço aí. Humberto tá como? Ainda tá encarnado, não tá? Tá. Mas tá velhinho, viu? É. Já tá meio cansado, não sai mais. 94 anos. Meu irmão visitou ele um dia desse, disse que tá bem cansado. Tá. Eu vim para Ipirá em 90, pô. Vim passar um mês. Estou há 35 anos. Aí não volta mais não. Não, Já, vim, já, vim passar um mês com minha mãe aí, já tenho 35 anos. as raízes já estão profundas. Bora começar, né? Dia vamos. 24 Rapaz, aí, fazer a prece logo. Bom Começar dia. logo. Aguardar João, rapaz. Bom dia, Fred. bom dia, Fred. Fred hoje não quer mostrar o rosto não, porque tá cansado. Vamos aguardar João, rapaz. A nossa decisão aqui foi que só teria estudo com 5, né? Então vamos aguardar João aí. Ele até perguntou agora no grupo, né, Fred, se ia ter isso tudo. Eu falei para ele que ele já estava na sala já. É. Mas com quatro já faria, pô. Não, mas aí a gente tá pulando fora das regras, né? Se for estabelecida a regra, foi, né? Eu nem sabia dessa regra. É porque a gente esquece mesmo. Tantas Eu nem coisas que a gente vai de Não, um sabia. ciclo eu da lembro outra. que foi colocado mesmo, eu lembro. Sim, mas são cinco. Se fosse 10, são 9 pessoas. Pois É. é, 5 é a maioria. Mas E Tem aquele então, pessoal, eita, Mara, antes de começar, aquele pessoal lá saiu para colocar outro, não? nem Rapaz, saíram, nem participam, nem dizem nada. é, eu vou tirar eles. Mas Marco está participando de vez em Não, quando. mas não são eles, não. É a dupla. Os dois Os dois. Roberto. Os Os dois Os dois. dois Roberto. Robertos. É, É, Robertinho e o outro Roberto. é porque Marcos voltou aí, devagarinho tá voltando, Oi, né? Marcos Pessoa tá de volta conosco. Eu mesmo sou muito radical, já tinha Já tinha passado a botado. enxada também. Pergunta aí, Rodrigo, se seu sogro vai participar. Deixa eu mandar aqui para ele uma mensagem. É,
Que eu não sei se ele tá lá. Itamar já é um espírito mais evoluído que a gente, mais calmo, tranquilo. Tá, Pois tá É mais que, sabonete líquido. Não é nem aquelas pedras duras, é sabonete líquido mesmo, já é avançado. é que os 65 anos da existência faz, e as pancadas faz a gente ter mais calma, tranquilidade. Eu acho que talvez ele não tá conseguindo entrar porque ele comprou um celular novo, sabe? E aí tem que instalar no Ah, celular. Ah, ele tá conseguindo agora. entrou aí, ó. É, Marcos também tá dizendo que tá entrando, viu? show, show. João tá Vamos lá. sem Então pode som. começar, Rodrigo. João tá Oi? sem som e sem imagem. Marcos Pessoa. Pode Então vamos começar, começar? pode Bora começar, fazer nossa Rodrigo. prece? Então vamos agradecer ao querido Mestre Jesus, né, a Deus nosso Pai, a oportunidade, mais uma vez estamos reunidos nesse domingo aí da volta do recesso, para a continuação, Pai, desses estudos que tanto nos esclarecem e nos ensinam, para que possamos melhorar a cada dia interiormente. Que sua luz, mais uma vez, esteja conosco e sempre nos oriente. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, nós terminamos a 59 e vamos começar a 60, certo? Seres orgânicos e inorgânicos. Kardec faz uma introduçãozinha rápida, eu vou só ler ela que é legal. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida, nascem, crescem, reproduzem por si mesmo e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nesta classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos que carecem de vitalidade, de movimentação, de movimentos próprios, que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. E aí ele começa com a questão número 60 a partir daí. Pergunta: é a mesma a força que une os elementos da matéria dos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Resposta dos espíritos: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Né? Perguntinha, resposta rápida, então vamos começar, né? Vamos pela ordem alfabética, Fred, o primeiro. É eu? Não seria eu, não, Beto Brandão Não é ali? Beto, não? Vai lá, Beto, que eu sempre levo o seu nome correto. Então, vai lá, Beto Brandão primeiro. Eu vou botar aqui, Beto. 5 minutos, se Bom, for necessário, Beto. porque quando ele fala aqui, a lei de atração é a mesma, a lei de atração é de repulsão, né? A gente já aprende isso lá na química, na biologia. Tem elementos que se atraem, outros que não, mas eu acho que ele está falando da agregação da matéria, né? Nos corpos orgânicos e inorgânicos. Então é sempre a mesma, claro que com o passar da ciência vai se descobrindo outras coisas, né? Na época de Kardec só se falava de atração mesmo, de repulsão. Hoje, se for estudar a matéria mesmo, hoje os livros de química, de física já traz algo a mais, né? Que a coisa vai evoluindo. Então não é somente essa lei de atração, como Kardec fala aí, né? É sempre a mesma. Não é sempre a mesma, porque vai se descobrindo. Eu acho que ele quis dizer a mesma porque à medida que vai se descobrindo já existiam essas leis, né? Mas não é sempre a mesma não, porque a coisa vai evoluindo. Possa ser que de lá para cá muitas coisas que a ciência defendia hoje já não defende nessas leis. Então, eu acho que o Espírito quer dizer é a mesma, no sentido que a lei de Deus é perfeita, está ali sendo tranquilamente, a gente vai redescobrindo e descobrindo cada coisa. A introdução achei até muito mais interessante, né? A introdução, quando diz que os seres orgânicos nascem, crescem, reproduzem por si mesmos e morrem, né? E os minerais não. Mas isso aí vai se desenrolar lá na frente, eu falo mais. Mas a lei de atração é a mesma no sentido
de que não muda a lei de Deus, é imutável. Mas de lá para cá já se mudou muita coisa, no sentido de que a gente vai redescobrindo, vai corrigindo conceitos, né? Mas eu acho que ele está falando em relação à atração à matéria. Muito bem. Fred, agora você, meu caro. 5. Deixa eu parar. Vamos lá. É, o início da introdução de Kardec não tem assim nada a ser dito, né? Aquilo que, de certa forma, já se fala até hoje, né? De seres orgânicos, né? Principalmente, né? Nascem, crescem, reproduzem, enfim, né? O ciclo biológico da vida, né? Normal. Se falando aqui, é claro, evidentemente, matéria, né? Na questão final aqui é que me parece interessante do comentário. Seres orgânicos são todos que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Ou seja, em outras palavras, não existe o fluido vital. Então, a não sei que eu esteja enganado. Mas se carecem de vitalidade, não tem fluido vital. Não tem o princípio que move, por exemplo, os seres humanos e outros seres vivos existentes no planeta. Aí ele vai citar aí minerais, água, o ar, etc e tal. Eu não me lembro qual foi aquele autor que dizem que teve aquela frase, viemos do átomo e chegaremos a, né, passando pelo mineral. Como é, João, o nome? Como é, Rodrigo, o nome do aquele autor? Eu esqueci, passou em Do branco átomo aqui. é o arcanjo, é isso? Não, ele fala que né, nascemos no átomo, vivemos no mineral, passaremos pelo animal, um negócio desse aqui. É uma frase conhecida, mas que é conhecida no movimento espírita. Agora, que dizem também que não é dele, né? Como para variar, né? Há estudiosos que dizem que não é dele, que ele nunca falou isso daquela forma que a frase é colocada, né? Da mesma maneira que dizem que Kardec também nunca falou aquela frase, né? Do que está no túmulo dele, né? Aquilo ali seria uma compilação, né? De frases ditas por ele ao longo do tempo que compilaram e colocaram ali como se fosse dele e não foi, né? Mas é interessante que mostra que a ausência dessa vitalidade necessária, desse princípio vital de vida, né? A pergunta em si é a mesma força que une os elementos de matéria. Ele pergunta, né? Bom, eu não sei se, eu ainda não entendi bem que lei de atração é essa que os espíritos estão respondendo. Então eu vou deixar para as questões seguintes para poder tentar entender melhor que lei de atração é essa, né? Não acho que seja nada a ver com afinidade ou não, né? Porque a lei da atração parece que tem uma repercussão nesse sentido, né? Que você se atrai ou não, né? Afinidade ou não. Eu acho que não tem muita relação com isso, não. Talvez seja o princípio inteligente que, enfim, né? E não poderia ser o mesmo, né? Porque se não tem vitalidade, não tem princípio inteligente na água, né? Então, me parece que essa lei de atração ainda é algo ainda que eu quero ver nas próximas questões, o que é que ele vai dizer. Isso, Leon Denis, né? Que dizem que não foi ele, que ele não nunca falou essa frase, né? E que isso também talvez tenha sido um compilado, sei lá, alguma criação, né? Principalmente do espiritismo brasileiro, porque lá fora não se fala essa frase, até onde eu sei, e aqui no Brasil se criou essa frase para Leão Denis, que não é exatamente o que está nas obras dele, né? Segundo comentam alguns estudiosos, eu não vou afirmar nem negar, mas é o que dizem por aí, alguns estudiosos. Então eu vou para esperar as questões seguintes para tentar entender melhor essa questão da lei de atração, já que ele, o espírito, né, colocou no mesmo saco inorgânico e orgânicos. Vamos adiante. A frase que ele diz em um dos livros é essa: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna consciente. É um dos livros dele que ele coloca, aquele de Sim, 1989. exatamente. Aí no entendimento da frase, né, abrasileirou-se, né, a Isso. questão e deu-se a entender que o espírito humano veio do mineral, né, que depois é tipo uma evolução espírita, né, porque na prática isso não se sustenta cientificamente.
e abrasileiraram isso. E, enfim, Leon Denis, até onde eu sei, só ele escreveu algo parecido. Então a gente continua fugindo às regras, à metodologia de Kardec, né? Aceitando o que o espírito fala como se fosse verdade absoluta, para variar. Fred, desculpa, Itamar, meu amigo, você, 5 minutos. Veja como está bem claro aí nessa parte inicial do Livro dos Espíritos a presença do Kardec pedagogo, né? Veja que como foi a primeira pergunta lá, que ele primeiro vem trabalhar, separa o Livro dos Espíritos em 4 partes. Isso já na segunda edição, que na primeira não estava, não. Mas já vamos falar do livro acabado, que é o que a gente está estudando, né? Que é a segunda edição. E aí veja que ele primeiro trabalha, vem com essa primeira parte, que é das causas primárias, partindo de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, dos mundos, seres vivos e tal. E aí vai afunilando. Aí vem agora o quê? Seres orgânicos e inorgânicos, para ele entrar na questão do princípio vital, depois ir para a questão do espírito. Então, há coisas assim que aparentemente são imperceptíveis, mas a gente vai pegando o fio da meada. E aí ele vai trabalhar o que aí com essa questão do conhecimento que tinha na época, né? Beto falou isso aí, dessa questão do conhecimento da lei de atração e repulsão, mas na época ele trabalhou com essa questão, era o conhecimento que ele tinha na época, que a ciência também tinha na época. E aí ele vem trabalhando com isso, com seres orgânicos e inorgânicos. E ele faz essa introdução e aí começa a entrar nas questões. E essa questão é muito objetiva. Ele busca saber se a composição dos elementos dos corpos orgânicos e inorgânicos são regidos por uma mesma lei, para depois ele ir afunilar, introduzir o princípio vital e depois chegar. Então, muito interessante isso aí. Antes de passar para São João, é interessante que Leon Denis, naquele livro O Problema do Destino e da Dor, trata muito dessa questão dos seres orgânicos e inorgânicos. Eu acho que é aí que surge esses pontos de vista, né? Seu João, seus 5 minutos, meu amigo. Tá sem som, Não João. abriu, tá sem áudio. Ainda tá sem áudio. Agora, Agora abriu, agora tá aberto. vamos lá. Bom, essa dificuldade real do Kardec para o conhecimento da época, atração, repulsão, era ainda iniciantes, vamos falar assim. Quando ele diz aqui, no comentário que ele inicia, tais são os minerais, os inorgânicos. Porém, com as pesquisas ainda, acho que contemporâneas dele, Charles Darwin e Lamarck, quando ele tentou fazer a cadeia da evolução, descobriram, e hoje está confirmado, que entre os minerais e os outros reinos ditos orgânicos, existe uma gradação ou graduação enorme de seres intermediários. Por exemplo, os corais, a estrela do mar, orgânico ou inorgânico. Tentaram fazer uma separação que, se não tivesse uma gota de sangue, era considerado inorgânico. Porém, contradiz e contraria o que eles estão dizendo aí, que o orgânico é provido de atividade, nasce, cresce, reproduz e morre. E as reproduções ainda desconhecidas, quase que por osmose, no seio dos mares e da própria Mãe Terra. Então, para a época, está muito bem organizada a explicação e a resposta. Agora, a lei de atração, para nosso tempo, já está muito diferente.
para a época do Kardec. Por exemplo, agora mesmo os arqueólogos descobriram na Bulgária pedras que crescem e se movem de lugar. E isso assombrou o mundo científico de agora. Imagina. Então, ainda tem muita coisa pela frente para aprendermos, mas Kardec colocou o alicerce. Já é muito bom e já dá para clarear muito bem o assunto naquele tempo. Vamos lá. Tá sem Marcos, som, meu Rodrigo. amigo, seus 5 minutos. Bom, eu estava fazendo umas anotações aqui e, a partir dessas referências, a conclusão de que Kardec vai tomar como referência e que o Espiritismo também afirma que há leis de atração que regem toda a matéria, que o princípio vital dá vida à matéria orgânica e a ciência começou, na verdade, a tocar nesses limites. E o Espiritismo, certamente, ele amplia essa visão científica com explicações espirituais. Primeiro, a gente pode fazer um paralelo em termos do conhecimento científico. A biologia moderna, ela vai definir os seres vivos com base nas características como metabolismo, crescimento, reprodução, e que responde a determinados estímulos, né? Ele também considera os seres que são constituídos dos mesmos elementos químicos, que os inorgânicos, como a questão do carbono, do hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio, mais organizado de maneira mais complexa, formam-se as moléculas. Aí tem um pensamento da física e da química, quando vai afirmar que as forças mantêm os átomos unidos, com ligações químicas, forças eletromagnéticas e nucleares. São as mesmas para toda a matéria, tanto orgânica quanto inorgânica. Isso é pensamento da ciência moderna, no caso da física e da química, da biologia. O que é mais interessante, que embora a ciência ainda não admite oficialmente um princípio vital, ou, consequentemente, a alma, como agente externo à matéria, embora existem correntes como a bioética, a neurociência e a física quântica, que começam a explorar esses limites da consciência e da possibilidade de que ela não se reduz à atividade cerebral. Aí, em estudos como a EQM, outras questões levantadas por diversos cientistas que agora começam a pensar sobre essas particularidades dessa agregação atômica. Por quê? Porque, do ponto de partida, o Espiritismo afirma que Deus criou leis universais que regem tanto a matéria quanto o espírito. Essa lei de atração é uma dessas que age desde os átomos aos corpos celestes. Então, por exemplo, um mineral se forma, consequentemente, pela cristalização. Os átomos se agrupam por afinidade eletromagnética.
numa célula viva, também se forma por agregação atômica. Mais orientadas por funções específicas, como, por exemplo, crescer, reproduzir e manter esse metabolismo. Então, a essência do ensinamento, a força de coesão da matéria, a mesma que se diferencia com o corpo vivo e a presença de um princípio vital. No ser humano, a ação é do espírito. Então, isso faz com que o Espiritismo venha dialogar com a ciência, ampliando essas esferas dentro de uma perspectiva de demonstrar a imortalidade do espírito para que a ciência, aos passos curtos, possam compreender todo esse arcabouço de conhecimento e que os espíritos já falavam há muito tempo. Você imagina se, por acaso, os espíritos viessem falar sobre situações que a gente não tenha conhecimento, isso para a gente não iria adiantar muito. E olha que aqui no século XVIII, XIX, quando começa a ciência começa a florescer, as pessoas estavam tateando. São conhecimentos que, de certa maneira, eles se afloram e deixa a gente com uma cabeça, com um nó na cabeça para poder a gente entender essas particularidades que Kardec toma como referência, seja como professor, seja como cientista, mas que dá a conhecer essas reflexões interativas. Primeiro porque o Espiritismo provou que a vida não é gerada apenas por combinação fisioquímica, mas pela ação de um princípio vital, regidos princípios espirituais, e isso amplia a concepção de vida para além da matéria. Ao mesmo tempo, reconhece e valoriza a ciência, propondo a convergência futura entre espiritualidade e racionalidade científica, quando o conhecimento material se 5 minutos, expande Marcos. para compreender as dimensões hoje invisíveis. Em resumo, na verdade, a ciência analisa o como da vida. O Espiritismo busca o porquê, ou seja, o sentido espiritual da existência. Deixa aí. Certo. Eu vi que Beto levantou a mão aí. Diga, Beto, seus dois. Deixa eu parar aqui o tempo. 3 minutos. 3 minutos, é. Você ia falar 2. Eu ia mesmo. Pois é, Aí você lembrou. pois é. Bom, esse negócio de Leon Denis, eu acho que é no livro Depois da Morte que ele fala sobre isso, a frase. Mas você também, naquele Evangelho, a 4 revelações, Rauschenk também fala. Agora, Rauschenk já explica de forma científica, né? Ele fala do mineral que vai adquirindo, é o tal do princípio inteligente, até chegar a ser espírito. Que eu saiba, só são essas 2 obras que falam sobre isso, né? Então, interessante que quando você lê essas 4 revelações, rapaz, tem uma lógica retada, viu? O pior é isso. Tem umas coisinhas lá que eu não concordo, não, mas o cara é também um cientista danado, viu? É danado aquilo ali. Então, tá lá, é, é, nas 4 revelações, ele fala muito sobre isso aí do negócio. No livro dos Espíritos, no Evangelho, nas obras espírita, fala do princípio inteligente. Eu me abstenho de saber o que é esse princípio inteligente, né? Se colocou que são os reinos inferiores da criação, que nós viemos, aquele negócio tudo. Quando eu faço minhas palestras, quando eu pergunto esse princípio, eu digo,
está elaborando o espírito, viu, meu irmão? Aí chega, entra na humanidade e vai caminhando. Mas tem lógica, quando você estuda ali aquelas 4 revelações, o cara coloca de forma, se você não tiver muito seguro, você aceita como verdade, né? Então é só isso mesmo, pessoal, para acrescentar aí. E outra coisa, viu, Fred? Você botou aí lei de atração, é porque lei de atração você só botou da filosofia. Filosofia é isso mesmo. Mas quando você vai na física, corpos, é, 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 por exemplo, positivo com positivo não se atrai, a lei de atração e repulsão. Só atrai o positivo e negativo. Aí, quando você vai para a biologia, são elementos químicos que uns se atraem, outros se tem a repulsa. Eu estou achando aí que ele, quando ele fala aí, porque ele fala a repulsão dos elementos materiais. Eu acho que está falando aí da agregação realmente, que ele não quis diferenciar, não é a mesma. A gente não é superior a nada disso aí. A gente pode ser superior à inteligência, à consciência, mas aí, em termos de matéria, a lei é a mesma, seja ela qual for. Eu entendi assim. Já tá Porque vendo, ele eu vou fala do discordar elemento material. vou discordar de você, Beto, porque em física a lei da atração é a lei gravitacional. É de Não, Isaac mas, Newton. Não tem nada a ver não, com isso aí, não. quando você estuda eletricidade, tem atração e repulsão Mas das não tem correntes. relação nenhuma com orgânico e inorgânico. Essa é a minha questão. Não tem relação nenhuma com orgânico e Não, inorgânico. Por isso que você eu estou nem. esperando as próximas questões para Não, tentar entender mas melhor. você não entendeu. Eu não estou dizendo que tem aí. É porque você só botou de atração, sentimento e pensamento. Só fui completar. É porque no próprio espiritismo está É, relacionado a sentimentos. A mas, atração mesmo, a afetividade. mas ele fala aí dos elementos materiais. E isso, é por isso De que eu um e quero de ver. outro. De um Pronto, e de Eu quero outro. ver. terminou, Beto, os 3 minutos. Fred vai querer falar ou não? Vamos seguir. Não, vamos seguir que eu quero entender melhor Bom, isso aí. para mim também uma dúvida que sempre ficou para mim, Beto, você tava falando, é o princípio vital, cara. É uma outra. Eu estudo e tudo bem, considero muito inteligente não, mas o princípio vital para mim quebra minha cabeça também nesses estudos aí. Mas vamos lá, como disse o João, vai lá que seja. 61. A Ô, diferença. Rodrigo, Oi, Rodrigo, oi. eu dou a sugestão que leia a 61 e 62, porque é o mesmo assunto, e aí a gente faz o Pronto, comentário das duas. pronto. Se todos concordarem, vamos sim. 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Resposta. A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Aí ele vem. Sua união com o princípio vital. Aí, ó, tá vendo? Vamos lá, Beto, seus 5 minutos, cara. Não tem nó em minha cabeça, não. Para mim está bem claro. O negócio é entender o que é fluido vital. Princípio, fluido vital, fluido magnético, fluido universal, fluido cósmico universal. Rapaz, quando se trata de fluido, eu fico doidão, viu? Fico meio devagar. Mas aí está claro, por enquanto, ele está dizendo o seguinte: a diferença entre a matéria, é por isso que eu acho que lá, quando ele fala de atração, ele está falando da matéria apenas. Ele primeiro e é o mesmo princípio? É. Beleza. De atração? É. Depois ele vem, são os mesmos elementos? São. Né? São os mesmos elementos? São. Pode não ter o total de elementos de um e de outro, né? Porque, mas se tiver os elementos são os mesmos. Então, eu achei que aí os corpos orgânicos estão animalizados, aí o princípio, é a união do princípio vital, que a gente vai estudar mais adiante. Mas para mim está claro, os seres inorgânicos são carentes do princípio vital, que a gente vai estudar mais adiante, aí não vou adiantar. E os corpos orgânicos têm. A atração da agregação da matéria mesma os elementos também da matéria são os mesmos? São. Na tabela periódica lá, está tudo certinho, tanto no mineral como os inorgânico e orgânico, contém o carbono, contém lá as matérias elementares. Para mim está tudo certo aí. Vamos lá. Fred, seus 5 minutos, meu amigo.
Vamos lá. A gente, mais uma vez, tem que recorrer. Para estudar o Espiritismo, tem que recorrer ao dicionário. Não tem jeito. Não tem para onde você correr. Quem não recorre a esses subterfúgios, né, de conhecimento, fica sem entender um bocado de coisa, né? Isso quando a gente entende, né, algumas coisas, né? Essa questão da matéria, né? Que matéria é essa? Né? Matéria é um termo muito amplo, muito abrangente. Vamos entender, como se está falando de orgânico e inorgânico, vamos entender aquilo que, em tese, né, no conhecimento do século XIX, poderia ter relação com vida ou sem vida. Né? Lembre-se que no século XIX ainda existiam culturas que diziam que a mulher e o negro não tinham alma, e eram seres humanos. Né? Elas são seres humanos. Então ainda se falava ainda tinha essa discussão, inclusive no ambiente acadêmico, né? Enfim, então essa questão da matéria é um pouco assim que eu vou deixando a coisa andar, né? Porque vamos ver, tentar entender melhor esse negócio, como é que funciona, mas tem uma coisa dita na questão 61, na resposta, onde o espírito vai dizer que além da matéria ser a mesma, nos corpos orgânicos está animalizado. Mineral não é animal. Cientificamente não é. Água não é animal. Ar não é animal. Né? Supõe-se que tudo que é animal está relacionado com vida, né? Está relacionado com capacidade de reprodução, de se alimentar, uma série de coisas. Quer dizer, uma série de questões que ainda são debatidas dentro da própria biologia, né? A própria biologia, a própria ciência não sabe como começou a vida ainda. Tem teorias, né, sobre isso aí, mas não tem nada batido o martelo, dito que foi assim ou foi assado, né? Existem teorias que são aceitas pela comunidade científica, mas que ainda não são práticas. Então, o próprio espírito já diz isso, né? Que é orgânico aquilo que está animalizado, né? Vamos para a questão seguinte, o que é que eles vão responder, que é basicamente a mesma coisa, né? Aí, qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital, ou seja, a matéria se une com o princípio vital. Então, o que é matéria? O que é que os espíritos queriam dizer sobre matéria? Eu não vou entrar nem no mérito do que é matéria para ciência, para física, para biologia, etc, etc e tal. Mas o que é que os espíritos, ao responderem, estavam falando do que é matéria? Então, por isso que eu vou deixando as questões acontecerem, para não atropelar meu pensamento, especialmente, e vamos ver lá na frente o que é que significa mais isso aí, inclusive, incluindo aí já o princípio vital. Mas na 61 observa-se já uma diferença na resposta quando se fala que a diferença entre inorgânico e orgânico é a animalização, né? Não são considerados animais. Vamos adiante. Vamos lá. Itamar, seus 5 minutos. Veja como foi importante. Kardec é um cara muito sábio. Veja como foi importante ele colocar essa introdução para separar o que é orgânico de inorgânico. E aí ele bora, ó, orgânico, animais, plantas e homens. Inorgânico, mineral, água e ar. Beleza. Aí ele vem e diz, qual é a diferença? Tem a matéria que compõe os corpos de inorgânico e orgânico é a mesma. Agora, qual é a diferença? É que o orgânico está animalizado. Aí ele vem, mas qual é a causa dessa animalização? Aí ele diz, a causa da animalização dos corpos orgânicos é a união do princípio vital. Isso em 1860. Imagine se está dando um nó no juízo da gente agora, imagine daquele povo daquela época. Ele só vai tratar desse mesmo assunto na Gênesis em 1868, 8 anos depois. Aí na Gênesis a gente vai dar um pulo que vai clarear mais aí. Nos textos relacionados, nós vamos ver aí, quando ele vai falar na Gênesis, no capítulo 4 do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, no item 18, aí ele diz, combinando-se, cortou aqui, combinando-se. Estão me ouvindo Voltou? agora aí? Pode Sim, seguir, sim, então. voltou. Tá, Seguir. caiu. Eu vou fechar a câmera aqui. Não precisa não, tá bom o som, pode falar.
item 18, ele vai dizer. Agora ficou ruim. Agora saiu a imagem e o som. Com a imagem estava melhor. Tava tudo funcionando normal. Você mexeu. Agora estão ouvindo e vendo. Tá Sim, tranquilo. sim, agora tá bom. Que Veja bem, sujeito orgânico aí, no ó. item 18, o que é que ele vai dizer? Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teria formado um mineral, um corpo inorgânico. Ou seja, a formação dos inorgânicos é graças, segundo a teoria daquela época, que Kardec aproveitou, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Beleza. Aí ele vai dizer, o princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhes uma propriedade especial. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se aí uma molécula da matéria orgânica. Ou seja, olha como ele clareia bem aí, ele vai dizer, a partir do instante que o princípio vital se junta, se une a um corpo inorgânico, ele passa a ser um corpo orgânico e passa a ter uma matéria animalizada, que Fred botou bem, não é animal, é uma matéria animalizada. Mas a animalização dessa matéria é graças à junção do princípio vital, ou melhor, do fluido vital, que é aurido do fluido cósmico universal. Veja como já vai, ele vai tentando identificar justamente como é que existe essa chamada progressão espiritual do princípio inteligente através dos reinos da natureza, saindo dessa condição de não animalização dos corpos inorgânicos para animalização no corpo orgânico, graças ao princípio vital. Mais na frente, na agenda, ele vai dizer, também aqui na pergunta 72, ele vai explicar. Pergunta 72, na pergunta 72 é maravilhoso, na pergunta 70 é maravilhoso, a gente vai estudar mais na frente. Ele vai separar o que é o princípio inteligente do que é o fluido ou do que é o princípio vital. É diferente. Princípio inteligente é um e princípio vital é outro. Então, veja que é interessante essa questão, que para mim só clareia se a gente for para a agenda. Se não for, a gente fica sem entendimento. Pronto. Sou João, seus 5 minutos. O negócio tá brabo. Toda a questão é saber de onde veio esse mocinho que chamam de fluido cósmico universal, princípio vital, um bocado de coisa, que ele não aparece, entrou de penetra na codificação. E os espíritos não explicaram com lógica de nos convencer, pelo menos a mim, na minha ignorância de agora. Ora, está dito lá que a gente já estudou 3 coisas: Deus, Espírito, matéria. Está lá respondido, a gente já estudou. E para a união dos dois aparece o fluido cósmico universal. De onde veio o moço? E o pior, aqui na pergunta 63, Kardec pergunta se ele é causa ou efeito, e embolou mais ainda a resposta. É uma e outra coisa, não pode. Em lógica, causa nunca será efeito e vice-versa, hein? Vão acompanhando aí o raciocínio, hein? Fred colocou aí uma outra questão que é interessante quando se pergunta a fronteira entre os orgânicos e inorgânicos. É que os inorgânicos não possuem o carbono na sua estrutura. Porém, olha só, existem exceções, como nos gases chamados de monóxido de carbono, dióxido de carbono, porque ambos possuem carbono em suas moléculas, mas são compostos inorgânicos. Veja que encrenca brava. Durma num barulho desse e diga que passou a noite bem. Então, gente, a coisa é dificílima. Imagina Kardec naquele tempo. Tá pior do que segue em tiroteio. E ainda tem mais.
Quais os estados da matéria? A nossa ciência, Beto deve dar isso lá na escola, é 3 estados: sólido, líquido e gasoso. É cantado e decantado por lá. E o gás da cozinha é o quê? Tem peso, a gente pesa o bujão, é 13 quilos, né, Beto? Beto, é 13 quilos para não. E aí agora já estão juntando as coisas aqui, ó, sólido, líquido, gasoso, plasma, condensado e o gás fermiônico e um superfluido polarization. Aí, mais pessoa que encrenca. Gente, é muita coisa. No campo da doutrina espírita, é 7 estados também. Nisso aí está batendo certo. Mas eles chamam de radiante, né? O raio laser é um dos estados da matéria já comprovado, né? Enfim, tem muita coisa para a gente aprender. Coitado do Kardec, naquele tempo, ter que trazer explicações para o conhecimento de Antônio, Ave Maria. E tem mais. Será que também os espíritos daquele tempo, com algumas exceções, tinham tudo isso para passar para ele? Os médios tinham esse cabedal mnemônico para também passar? Tudo isso são questões para a gente começar a entender. Agora o negócio é bonito, né? A gente entrar nessas encrencas e nunca sair. Vamos adiante. Marcos Pessoa, teus 5 minutos. Marcos, parece que travou a tela dele. Parou aí, Marco. Destrava aí o negócio. Não foi? Acho que travou a tela dele mesmo. Passa adiante, É, depois volta. Então vamos lá, Beto levantou a mão, depois Itamar levantou a mão também. Vamos lá, Beto, seus 3 minutos aí, meu amigo, você levantou a mão. Eu vou colocar 3 coisas aqui. É porque eu não gosto de adiantar coisa aí. Mas lá, quando falar de matéria, ele vai dizer de matéria que vocês, né? O Espírito fala isso. Existe matéria imponderável, diferente do que você acha que é matéria. Tá lá. A gente vai estudar mais adiante quando falar de matéria. Então, os Espíritos estavam certos, eu não estou achando que ele dificultou nada. Ele deixou paciência. Aí ele diz assim: fluido é fluido, matéria é matéria, existe fluido que é matéria. É isso, tudo que João falou aí. Os Espíritos já falavam que existe matérias, mas naquela época, matéria era coisa ponderável mesmo. Então, tudo que está aí, Kardec, sabido, fez a introdução. Ó, gente, o que os Espíritos iam falarmos vai ser de acordo com essa introdução que está aí. Então, de acordo com a introdução, eu não estou vendo nada, porque a gente está trazendo para a nossa época, não é? Então, quando ele fala animalizado, ele quer dizer que tem vida. Está lá, olha lá na introdução. Então, vitalidade, princípio vital, ele quer dizer que tem vida. Esse princípio dá vida, né, aos seres orgânicos. Então, eu não vou adiantar, não, mas a gente vai falar sobre matéria lá, e os espíritos já falavam que existem matérias que a vossa ciência não considera ainda como matéria. Então, para mim, os espíritos está tudo certinho, não vi nada de, de diferente, viu? Deixa eu ver aqui. Era só isso. Porque a gente vai estudar mais matéria na frente, né? Fred tem razão. Vamos esperar aí quando falar de matéria. Ele vai falar que existem matérias que a vossa ciência ainda não captou. São fluidos, são matérias. E quando chega mais adiante a falar de espírito, vai dizer, é certo dizer que o espírito tem material? A briga está aí também. E material não é o termo. A gente vai ver adiante, vamos seguir. Marcos Pessoa voltou, tinha travado, né, Marcos? Vamos lá, meu amigo, vamos com seus 5 minutos agora. Eu estava aqui imaginando, eu concordo com as questões de Beto,
quando ele levanta a respeito do entendimento do que seria a matéria, até porque essa reformulação ela já vem passando por diversas alterações em termos do conceito e da compreensão daquilo que seria a matéria. Então, a gente ainda não avançou o suficiente para ter esse entendimento. Mas eu queria aqui levantar uma questão que é a questão do princípio vital, né? Que, segundo o Espiritismo, o conceito que se tem e que ele está, de certa forma, imbricado entre as questões 60 a 70 do Livro dos Espíritos, que o princípio vital é a energia fluídica que anima a matéria orgânica, permitindo a vida biológica, que está aí nessas questões. Agora, uma coisa que é interessante, que é distinto da alma, retirado, consequentemente, do fluido cósmico universal, que é uma substância primitiva do universo. Eu acho que os espíritos deixaram isso claro. Desaparece com a morte do corpo, sendo redistribuído na natureza, atua como uma espécie de elo entre a matéria e o espírito, e está presente em todos os seres vivos, desde plantas até os seres humanos. É impossível, é impessoal, digamos, nesses termos, e não inteligente por si só, mas é um mecanismo da natureza. Kardec cita o seguinte: o princípio vital é um agente da vida material. Ele toma aqui como agente. Ele é comum aos seres vivos, mas não é a alma. No ser humano, o espírito anima o corpo por meio do perispírito, que utiliza o princípio vital para interagir com a matéria. O princípio vital é como se fosse, na verdade, um combustível da vida orgânica, enquanto o espírito é o motor da consciência. Se a gente for aprofundar aqui, em termos da questão de como a ciência entende a vida, a gente poderia estar aqui discutindo essas questões por diversas e diversas horas. Mas é interessante a gente notar que nós ainda estamos tateando dentro dos conceitos do que aquilo representa, do que representa a matéria, porque nós ainda não conhecemos na totalidade aquilo que poderia ser chamado ou definido como matéria. Fico por aqui. Certo. Itamar levantou a mão também depois. Itamar, seus 3 minutos, meu amigo. Vou pegar esse gancho aí do que João falou do fluido cósmico universal e de Beto da ponderabilidade. Veja o que a questão 29 que a gente já estudou. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Aí a resposta: da matéria como entender, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Ou seja, fluido universal é uma matéria imponderável. Aí agora a gente vai para a Gênese. Quando Kardec vai falar sobre as propriedades dos fluidos, no item 2, o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedades dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume 2 estados distintos, o da eterização ou imponderabilidade, que pode se considerar como primitivo estado normal, e materialização ou ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutiva àquele ponto intermediário, é o da transformação do fluido em matéria tangível. Veja que coisa interessante, sem a gente fazer essa junção do que Kardec pegou no Livro dos Espíritos, nesse assunto que é interessante, com o que está na Gênese, eu até sugiro que a gente dê uma estudada durante a semana, eu já li umas 20 vezes isso, mas é difícil,
para que a gente possa entender, a partir do momento em que existe o fluido cósmico universal, que é matéria, mas a partir do instante que passa desse ponto intermediário, ele vai animalizar a matéria orgânica e vai torná-la justamente o quê? Torná-la ela tangível. O fluido cósmico universal passa a ser o fluido vital, animalizando a matéria e se tornando tangível. Sai da condição de intangível, de imponderável para ponderável. Rapaz, é um negócio que dá um nó no juízo, mas é maravilhoso, explica muita coisa É mesmo. coisa de doido. Fred levantou a mão agora também. 3 minutos, Fred. Ô, seu João, é por isso que o movimento espírita brasileiro só tem doido. Tá ficando Você é o pior. eu sou um dos doidos desse hospício gigantesco que tem no Brasil. Porque quando você não entende uma coisa, você tem explicado do seu jeito, aí você coloca a coisa mais doida ainda, né? Ó, eu coloquei no chat, o negócio é tão ainda, eu diria, incipiente para o nosso conhecimento, que a gente ainda não pode, eu acho, a minha opinião, a gente não tem condições nenhuma ainda de estar batendo martelo sobre essas coisas e dizer que é assim ou assado, né? O que a gente pode fazer é usar como referência, eu entendo, eu uso como referência, né, tanto a ciência como o livro dos espíritos, como o espiritismo para explicar isso. Agora, eu dizer que matéria é isso, bater o martelo, eu não bato, porque nem a ciência bate direito sobre isso ainda. Imagina os espíritos. Você vê que a ciência diz hoje que a matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. O espírito humano ocupa espaço e possui massa? É só uma questão, né? Porque lá na questão 22, que a gente já passou, eu posso até citar porque a gente já passou por ela, não estou antecipando nada, né? Eu coloquei no chat também que lá vai dizer que a matéria é o liame, aquilo que prende, né? Que prende e que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Vamos pensar então, né? Espírito é matéria, né? Como o Beto colocou aí a questão. Não é? Que tipo de matéria é? A gente já sabe? Eu não sei. Tu sabe, João? Eu não sei. Né? É uma coisa que a gente ainda está começando a entender para as próximas reencarnações, quem sabe. Né? E a própria ciência ainda vai trabalhar. Né? A ciência fala hoje em matéria escura, mas não sabe o que é. Fala que ela é fundamental na construção, na criação do universo, mas não sabe o que é ainda. Né? Um dia a gente chegar. Eu sei que hoje o espiritismo ele não o que está no livro dos espíritos ainda não se encaixa com o que a ciência diz e vice-versa, né? Então lá na frente, quem sabe a gente se encontra melhor nessa questão, né? Nessa questão 22 mesmo, Kardec vai comentar que, de acordo com isso, pode dizer que a matéria é o agente intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Então há uma codependência, há uma dependência do espírito com a matéria. É o que dá para entender no comentário de Kardec na resposta dos espíritos na questão lá atrás de 22. Mas vamos adiante, né? Beto levantou a mão de novo. Quando levanta a segunda vez, é quantos minutos mesmo, Beto? 1 minuto, né? 1 minuto. Um minuto. Não, é 1 minuto, que a primeira. É 1 minuto. É 1 minuto. É isso aí. Vai lá. É só para completar. Eu continuo dizendo, os espíritos comentaram, colocaram em relação que se sentia matéria naquela época. E ele já foi mais além quando colocou princípio vital, que não tinha, não tem isso. Eu estava pesquisando, até 1727, com a lei de Newton, já se dizia que a matéria é imponderável. 1727. A gente está tentando trazer os espíritos para esse aqui, a gente não vai, né? Eu acho que essa parte aí da matéria aí que os espíritos falam, fluido vital, ele deixou para mais tarde ser comprovado. É simples, que a gente está longe. Então, eu não concordo quando diz que os espíritos não falaram nada que eles falaram. Veja, até 1727, essa lei ainda, depois de Kardec ainda, se tinha. Então, eu acho que os espíritos aí estão corretíssimos, não poderiam falar tudo, mas deixou as brechas,
né, para ser comprovada mais adiante o que é fluido vital, o que é esse fluido cósmico universal. É porque a gente está botando as carroças na frente dos bois, né? Eu vejo assim, o livro dos Espíritos assim, o que eles puderam falar, falaram, mas deixou uma brechazinha. Quando ele diz que existe matéria, quando ele diz que os espíritos também não é imaterial, que só imaterial é Deus, já deixa uma brecha para a gente pesquisar. Ele não disse tudo, não, nem na Gênesis. Então, eu acho que os espíritos falaram certinho, de acordo com o que poderia falar, dentro do que se considerava matéria na época. Deixei passar de 1 minuto, hein? Eu lembro, nos estudos que eu fiz, em 1850 no Brasil, essa questão de matéria era uma coisa incrível. No Brasil, a questão da escravatura, da posse das terras, era tudo em cima dessa questão de matéria. Eu não lembro se vocês lembram disso nos estudos. Só em 1850 que veio aquela lei Eusébio Borges, aí muda toda a compreensão de matéria no Brasil. E lá os caras estão muito mais inteligentes que a gente na Europa, né? Então imagina esse negócio chegando pra gente agora. Vamos lá, 63. Seu João levantou o dedo. Diga, seu João. A questão é a seguinte: trabalhamos que a doutrina espírita é filosofia. Está lá, Livro dos Espíritos, né? Não sei o que lá, doutrina espiritualista. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Ora, em filosofia, causa e efeito nunca serão a mesma coisa. Nunca, nunca serão. Ora, se é Deus causa, espírito e matéria efeito, o que aparecer daí em diante penetra. Não tem lógica, não tem razão. Não tem como. Fred colocou muito bem a questão da matéria. Vai ter muito estudo ainda sobre ela, os seus diversos estados, enfim, tá certo. Mas, filosoficamente, precisa a gente repensar isso. É espírito é alguma coisa? É. É matéria? Não. Quando o doutor Hernani Guimarães de Andrade, lá em São Paulo, escreveu o livro A Teoria Corpuscular do Espírito, Herculano Pires quase morre de coração. Discordou, bateu em vários artigos que aquilo não era sem lógica. Não sei onde acabou a briga. Já estão os dois lá no outro plano. Ora, gente, isso é muito interessante, porque a gente tem que saber princípio fluido cósmico universal, de onde esse moço entrou. Porque não cabe em três coisas no universo. É isso que eu sempre continuo ainda sem entender. Mas eu vou adiantando, porque pode ser que eu morra daqui uns anos e eu vá entender lá. João, você falou de duas personalidades que eu admiro, né? E Herculano. Eu fico me perguntando, onde é que estão esses espíritos que não falam? Ficaram Sim, mortos Fred. depois que desencarnaram. Sim, Porque rapaz. se dá tanto espaço para Eu, espíritos medianos escreverem cada besteira em romance e livros, inclusive incluindo médios famosos em palestras, né, para falarem concordo com besteira. você, Fred. E Concordo. essas cabeças do espiritismo que pensaram o espiritismo do século XX para cá, simplesmente ficaram mudos. Ninguém vê Escolheu. mais, sumiram. Concordo. Correram lá no mundo espiritual. Vamos É, provocar ele aí, Itamar, para ver o que é que eles querem dizer. Tem médio aí no grupo aí, Marco, Itamar, um bocado de gente aí. Vamos evocar esse povo para explicar a situação dele. Ficar calado e a gente aqui brigando. Aliás, eu vou abrir um adendo aí. Na macro-regional aqui em Jacobina, Peixinho fez esse mesmo comentário que Fred fez. Ele disse: onde é que estão os espíritos escritores, os espíritos sábios daqui que tiveram encarnado e que simplesmente não se evoca, não se conversa e que não manda nenhuma mensagem, em vez disso vem um bocado de baboseira do mundo espiritual. Peixinho disse isso. Eu tenho uma teoria, Itamar. Eu acho que, entre aspas, é para não mudar
o progresso igrejeiro que o Espiritismo está tomando. Aí não querem ouvir esse povo. Deixa como Mas, tá, porque querem mas voltar ao aí, passado. Fred, esse é o Querem ser papel religiosos deles. e não Mas pensadores. eles têm que Mas aparecer na frente. se a coisa está simples, se a coisa está simples, vamos agora dar um nó no juízo da gente nessa 63 aí, Rodrigo. Aí é um nó no juízo Bo- dessa é, 73. Mas é o que só, eu só estava a respeito de falando. curiosidade, Fred, eu mudei de São Paulo tem 10 anos. Estou morando na Bahia há 10 anos, faz agora, né? Em dezembro. O movimento espírita paulista, nos 5 eixos deles, que são 5 eixos, eles não se unificam, né? Eles não têm a questão da invocação e de receber mentor para dar mensagem. É só espírito sofredor nas mediúnicas. Isso aí em todo o Brasil, praticamente. Quase todo o Então, Brasil. a gente vê que fica difícil até nessa questão dos trabalhos Você sabe espíritas de quem foi lá. o responsável por isso no Brasil? Chico Xavier. Quando ele fez. Ele não estava errado. Na minha opinião, ele não estava errado. Ele tentou se proteger ali. Por quê? Porque se ele dissesse que ele poderia chamar qualquer espírito para falar, imagina a quantidade de pessoas que iriam para o grupo espírita da prece em Uberaba. E já eram muitos. Já Iam era muito, né? triplicar. Não iam deixar o cara nem tomar água, viver. Então eu acho até que provavelmente Emmanuel, sei lá quem foi, deu essa sugestão para que ele se protegesse, né? Porque evidentemente que aquela fala de Chico é extremamente contraditória que está no Livro dos Médiuns. Não tem sentido nenhum. Mas Mas Chico até no, falou, mas pegou até no Brasil, né? no, em Minas Gerais eles unificaram o movimento espírita, cresceu, cara. Em São Paulo não unifica. Mas eles É uma continuam briga de falando, foice, de continuam orgulho repetindo. lá que é brabo. Eles continuam repetindo no Brasil inteiro a frase de Chico Xavier como É. motivo para não evocar uma contradição explícita do que está no Livro dos Médiuns. Mas eu É, entendo o posicionamento de Chico Xavier, eu entendo a posição dele como ser humano, como pessoa. É humanamente impossível se ele dissesse que ele poderia falar com qualquer espírito. Ele podia falar com vários espíritos, qualquer espírito. Mas imagina, esse cara ia ter paz, ia ter algum momento de sossego na vida dele? Não ia ter. Então não ia ter, não tá eu certo. acredito que a frase protegeu ele, mas estragou, deu um prejuízo enorme para o movimento espírita na questão que está lá contida no Livro dos Médiuns. Vamos lá agora, Itamar, agora que o negócio vai. 63. O pri- Só complementando o que Fred falou, não é o que ele falou, é como interpretaram, é diferente. Mas Ele qual a falou que interpretação, Beto? o telefone bate lá para cá, para a Qual é a missão de Deus, interpretação? Qual porque é a perguntou interpretação? uma coisa específica, de alguém falar, alguém perguntou a ele, notícia da família. Foi um caso específico. A gente que pegou com uma teoria. Sim, é isso que eu Foi estou a dizendo. gente. Foi, O movimento espírita, eu mesmo interpreto dessa forma. Mas tem gente que interpretou de outra. Porque ali foi uma conversa específica. eu sempre entendi que ele se protegeu com isso. Agora Também, Mas transformaram no isso livro, numa a lei, gente que transformou. Exatamente isso que eu estou numa lei dizendo. espírita, né? no livro A gente que Desobsessão de André transformou. Luiz, ele condena a evocação. No livro Sim, Desobsessão, André Luiz condena a evocação. problema dele. Agora, quem é André Luiz? Problema dele. Kardec Bora fez um lá. bocado de evocação. Problema É, dele. Se O você André agora olhar Luiz o que. falou, eu histórico, vou acreditar tudo que o André Luiz falou, é, rapaz. e André Luiz nem espírita era antes de desencarnar. Vamos seguir. Vamos seguir Bora. aí. Vamos na Vamos 63. seguir. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria orgânica? Na matéria orgânica. Numa palavra, é efeito ou causa? Resposta dos espíritos. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Beto, começa com você aí, sabe? Abra, Aqui é o seguinte: quando ele diz assim, uma coisa ou outra, causa e efeito, ele explica aqui o seguinte:
A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria, foi o que a gente falou lá adiante. Os seres orgânicos é feito de matéria e vem o fluido vital que ele absorve, não é? Esse agente sem a matéria não é vida. Olhe bem, por isso que aí vem João, o negócio de causa e efeito aí, que eu sei que ele vai falar que não existe os dois, não é? Mas é no sentido de causa e efeito a posição que está, né? Ele dá vida, mas sem a matéria ele não é vida, é fluido. Do mesmo jeito que a matéria sem ele é mineral, é inorgânico. Então, por isso que ele diz uma coisa e outra, não é? A depender do ângulo que a gente veja, do ângulo que a gente vai colocar. Mas eu entendi perfeitamente aí, não é? O princípio vital é um fluido que vai dar propriedades especiais à matéria, que são seres orgânicos, e que vai dar vida, movimento, mobilidade. Já no ser inorgânico, não tem o fluido vital, então é matéria. Então está correto, porque inorgânico é matéria sem o fluido vital. E o fluido vital também sem a matéria é fluido. É simples aí para entender. Eu estou achando hoje eu muito simples para entender. Mas, se vocês quiserem complicar, fica complexidade aí. Eu entendi perfeitamente. E quando ele fala de princípio vital, fluido vital, para aquela época deve ter dado um nó na ciência, porque não se tinha isso. E é como eu disse, eles colocou e deixou a semente para mais tarde, a ciência comprovar isso, né? Mas vamos seguir em frente. Mas para mim está tudo claro. Fred, seus 5 minutos. Hoje eu estou me alimentando do otimismo de Beto. Estou absorvendo para mim, né? Porque para mim a maioria das respostas é resposta de quem sabe pouco não sabe nada, né? E tentou enrolar, né? Essa resposta da 63 para mim é bem parecido com isso, né? Uma coisa é uma coisa e é outra, quer dizer, a mesma coisa do cara que não sabe o que é, ele diz é uma coisa e é outra, pronto. Né? Vamos resolver isso aí. Agora, eu entendi a resposta, a pergunta e a resposta um pouco mais diferente, porque, na minha opinião, não está tratando de inorgânico e orgânico aí. Porque na Kardecpédia ele está falando de matéria organizada, né? Rodrigo lê orgânica, matéria orgânica. Mas na Kardecpédia está matéria organizada, né? Eu não sei qual é a tradução correta, mas como a base aqui é a Kardecpédia, a Kardecpédia está dizendo organizada, matéria organizada que não tem relação nenhuma com orgânico, então nem inorgânico nem inorgânico, né? Mas matéria organizada. E baseado nisso, aí o Kardec vai perguntar se é efeito ou causa, não é? Que é o princípio, é um dos princípios centrais, né, do espiritismo, que fala de ação e reação, né? As pessoas falam mais causa e efeito, mas o que se fala mais é ação e reação, né? Uma ação, uma reação é resultado de uma ação e assim por vai, que também faz parte da física, do estudo da física, é isso, né? Ele vai dizer que a vida é um efeito de vibração de um agente sobre a matéria. Vocês observam que tanto na pergunta como na resposta se fala desse agente particular, mas neste momento não se diz o que agente particular é esse, né? Não está claro ainda, né? Não diz que agente é esse, né? E se ele é particular é porque ele interfere diretamente num lugar só, né? Que é na organização da matéria, que gera essa discussão de causa e efeito, etc, etc, etc e tal. Então, essa para mim é o ponto central da pergunta e da resposta. Que agente é esse que atua sobre a matéria? Ele vai dizer que esse agente, sem a matéria, não é vida. Ou seja, o agente é mais importante do que a matéria. Sem ele não tem vida, sem esse agente não tem vida. É fluido vital? É princípio inteligente? É seja lá o que for? Vamos adiante, que eu acho que eu tô menos otimista do que Beto nesse aspecto. Eu acho que não explicou foi nada ainda a respeito disso aí, nem provocou muito, porque no meu entendimento do século XIX, a ciência já se falava um pouco sobre isso. Então, para mim, não foi assim um pensamento ou informação espiritual que abalou a ciência, não. Tanto é que não abalou.
a ciência. Tem algum relato de que foi esse tipo de comentário abalou a ciência do século XIX? Até onde eu sei, não tem, né? Então, eu acho que até hoje ainda se discute algo parecido. Então, acho que não, né? Enfim, o que me interessaria mais futuramente, quem sabe, é tentar entender melhor o que é esse agente. Porque ele vai dizer que esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente, ou seja, se complementam. Esse agente é que dá vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Então, eu vou seguir, vou dar um stand-by, uma pausa, para lá na frente, quem sabe, entender melhor que agente é esse que está falando. Né? Pode ser o fluido? Pode. Pode ser o princípio inteligente? Pode. Mas eu vou entender melhor isso aí, porque eu não quero adiantar, né? O carro na frente dos bois. Vamos adiante aí. Fred, meu amigo, obrigado pela correção. Também estou no Kardecpad, eu que li errado. Tá escrito organizada mesmo. Tá certo. É porque são situações diferentes, né? Orgânico e organizado não tem Exato, relação, exato. né? Não, não, você tá certinho. Itamar, meu amigo, seus 5 minutos. É que, na realidade, é muito difícil para a gente compreender algo que seja, ao mesmo tempo, causa e efeito. São coisas diferentes. Causa e efeito não é a mesma coisa. Eita, Um travou o dele? gera, outra que é gerada. O meu travou? Não, agora voltou, tava dando umas travadas. Eu vou fechar a câmera. Para a gente é muito difícil compreendermos coisas distintas, o causa e efeito. Uma que gera, outra que é gerada. Então, para a gente é difícil, não é? Entendermos isso. Aí, essa questão que Fred trouxe, Kardec trouxe lá na Gênesis também, quando ele disse: será o princípio vital alguma coisa particular ou tem existência própria? Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual se torna o princípio da vida, como se torna a luz, o fogo, o calor, a eletricidade. Aí ele diz, ó, isso está respondido lá na uranografia geral. Eu não li, aí eu vou dar uma lida para ver, porque realmente é algo extremamente complexo. O princípio vital é extraído do fluido cósmico universal, e esse princípio vital é atraído. Veja que ele fala de atração, de absorção do corpo inorgânico. A partir desse instante, ele passa a ter essa matéria. Qual é esse processo da atração? Por isso que essa questão que ele colocou lá, a lei da atração. Qual o mecanismo que favorece para que tenha essa atração da matéria inorgânica para atrair esse fluido cósmico universal e animalizar a matéria e dar vida? Partindo a partir daí de animal, que até então é mineral. Qual o mecanismo que tem nesses elementos inorgânicos e a partir de quando? Qual é o mecanismo que é feito isso? Como é que é feita essa coordenação para ter essa absorção do princípio vital para animalizar a matéria, sendo que, ao mesmo tempo, esse fluido vital também é matéria? É um nó no juízo. No meu juízo mesmo, deu um nó. Ora, se o princípio vital é matéria, animaliza, vai se juntar matéria para animalizar, para dar vida, e é onde ele, Kardec, o espírito diz, sim, depende da situação e da condição que ele pode ser causa. Ou seja, quando ele vem, animaliza a matéria, ele é causa porque dá vida. Mas sem isso, ele é o efeito. Sem isso, ele é o efeito. Então, realmente é difícil, mas é um pouco compreensível. Esse nó aí, rapaz, quem diz até João, viu, Rodrigo? Vai, vai lá, seu João, seus 5 minutos aí, então. Tá bravo o negócio. Vocês estão tentando botar alguma coisa na cabeça, não consegue mesmo, não. Se aplicar princípios filosóficos, causa e efeito não são a mesma coisa, não tem como conciliar nem compatibilizar um com o outro. Nunca. Os espíritos tentam tapear numas questões aqui adiante, mas não resolve o problema. Ora, se temos um princípio no universo, vamos deixar Deus, né? Só dois, princípio espiritual, princípio material.
Na pergunta mais adiante, que ele fala, quando se pergunta o que é espírito, ele não consegue explicar. Ou seja, quem somos nós, né? Nós é espírito, né? Como ser. Aí, se a gente pegar, como Itamar gosta muito de citar, o espírito minúsculo, com a letra minúscula, que é um princípio coletivo que sustenta, no meu entendimento, o princípio material coeso, sem o qual se desagregaria, ninguém sabe como poderia acontecer isto. Porém, tanto é verdade que na pergunta, Kardec formula a pergunta, mas não aceita. Ele refaz ainda, ou seja, é efeito ou causa. Ele não aceitou, como nós também não aceitamos. Olha bem aí, quando responde uma e outra coisa, piora. Era melhor não ter botado essa frase, porque atrapalhou mais. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam, todos. Mas não são todos, e os outros inorgânicos? Então, esse todos também está fora do contexto do entendimento. Observem direito, porque todos é tudo. Então, era para tudo no universo, não ter água nem nada, todos fossem seres orgânicos. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Agora, na física quântica, se a gente procurar entender um pouquinho o efeito corona, que é a aproximação de duas energias de alta voltagem, e aí gerar um efeito que eles chamam de corona, que daí surgiu a câmara Kirlian, eu quero crer, meu entendimento, não tem nada a ver com doutrina, que quando Deus criou os dois, a aproximação dos dois teria gerado esse fluido cósmico universal, mas que para a época não tinha como explicar isso ainda. Meu entendimento. Nada a ver com doutrina, viu, gente? Eu aceito isso porque, para mim, é o único que tenta me explicar. Afora isso, continua sendo lógico. Passa adiante a bola. Marcos Pessoa, teus 5 minutos. A coisa está feia, viu? Assim, o Fred estava colocando a respeito da questão da matéria organizada, que, na verdade, para a ciência, é uma matéria estruturada de forma complexa, com ordem funcional, capaz de realizar processos biológicos ou químicos, né? Bota fé. Em termos simples, matéria organizada seria a matéria que possui estrutura ordenada e desempenha funções. Um átomo isolado é matéria não organizada. Um DNA, uma célula ou um organismo vivo é matéria organizada. Então, os átomos e moléculas são arranjados com um propósito funcional. A gente vai partir a respeito dessas questões, porque tem características interna ordenada, que são moléculas específicas com proteínas, com ácidos nucleicos, e a capacidade de manter equilíbrio interno através daquele processo homeostase. Realiza funções como o metabolismo. Então, toda essa complexidade, Kardec fala a respeito da questão da matéria dentro de uma perspectiva espírita e define assim de uma maneira mais simples que a matéria é o laço que prende o espírito e o instrumento que está a este se serve, que é o instrumento que a este se serve, ao qual, ao mesmo tempo, exerce uma ação. Ou seja, a matéria ela é real, mas nem tudo o que existe. Isso coloca a ideia de que ele afirma que a matéria existe em estados que nossos sentidos não podem perceber. Então, dá um nó na cabeça, e se a gente fosse avaliar, é por isso que eu digo,
nós estamos tateando em termos dessa complexidade que nós conceituamos como matéria e que ainda não entendemos a fundo a respeito desse laço que une o espírito à matéria, para que, de certa forma, exista essa possibilidade de vida e, ao mesmo tempo, fazer com que essa matéria ela seja reconhecida. Porque a gente tem aqui a questão do fluido cósmico universal e a matéria primordial, aliás, ela é a matéria primordial, ela é base da criação, inclusive da energia vital. Agora, vai imaginar o quanto essas transformações, essas mudanças que se caracterizam neste mundo e talvez em outros mundos, ou no mundo espiritual, já que a definição de matéria se amplia nesse contexto, como você vai entender algo tão forte, porque por mais que a gente tenha conhecimento, eu acredito que esse conhecimento nosso, em uma perspectiva muito maior, ele não existe pela nossa falta de compreensão em termos do próprio caminhar da ciência e de conceitos que nos falta definir toda essa estrutura que nós estamos aqui discutindo em termos da matéria, né? Então, ciência, matéria, espírito, corpo fluídico, que de certa forma representam particularidades dessa matéria. Então, eu fico com um nó na cabeça e continuo aqui, da mesma forma, pensando a respeito de que a gente não sabe nada, por mais que a gente queira colocar a respeito desse assunto, em termos da compreensão da vida, da utilidade dela, desse limiar que liga a vida terrestre e das condições que permitem a matéria ser executáveis nesse planeta, como pode ser em outros, talvez de uma forma muito mais diferente. Tá bom. Aqui na minha área de conhecimento, onde eu estou norteando em Salvador, até nas academias, até por causa do meu estudo doutorado, toda vez que a gente quer botar uma definição sem definição, a gente coloca uma palavra que não tem sentido. Então, pô, ou que ele tem vários sentidos, porque aí tem várias explicações. Eu acho que aqui nessa pergunta tem. Ó, o princípio vital reside em um agente particular? Aí vem pergunta, foi a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos, olha lá. A vida é feito de um agente. Aí depois na frente, esse agente sem a matéria. De novo. Aí depois, a vida é mesmo um modo de matéria que não pode viver sem esse agente. Aí, é igual quando você vai falar o que é amor, ninguém sabe. Ah, é um sentimento. O que é sentimento? Ninguém sabe. Ah, não sei- para mim foi o que os espíritos fizeram. Não tem uma definição. Então, Kardec usou a palavra agente, os espíritos vieram, aproveitaram-se dessa palavra e deram a resposta. Para mim, não tem. É difícil. Mas vamos lá aqui. Uma das Beto, duas, né, Rodrigo? Ou não sabem, ou não queriam falar. Pronto. exatamente, por isso que tá no aquilo que o senhor falou. Também concordo, corroboro o que vocês dizem. Não, ou não sabe, eu não queria falar. A gente não tem uma explicação. Beto tá aí 3 minutos, Itamar, falta 3 minutos para acabar. Então, quem ficou por último aí, depois faz a prece, né? Bora lá, Beto. Fale aí, meu amigo. Eu estou otimista demais, como o Fred falou. Para mim está tudo bem claro, de acordo com a introdução de Kardec. A gente que está trazendo para cá. Na pergunta 64 vai responder muita coisa, que a gente vai ver a próxima semana. É um agente? Não. Esse agente, ó, o que está dizendo ali, é um dos elementos necessários, mas também sua origem na matéria universal.
Fluido universal. Então não é outra, como estão questionando aí, que surgiu. Surgiu não. Continua sendo espírito, matéria e Deus. Ele é um agente do fluido cósmico universal. Acabou, porque é matéria. Então era só isso para complementar. Para mim está tudo claro. Para mim está tudo claro de acordo com o que para a gente está jogando. O restante, fluido, não sei o quê, os espíritos deixaram para mais tarde a ciência descobrir o que é, rapaz. Mas para mim a separação está tudo certinho. Só faltou, Beto, botar isso na resposta da pergunta dos elementos do universo. Essa resposta não era para quê, é para outra. Essa é a questão. Deixou confundir até tentar explicar. Eu já tinha entendido Exatamente. desde lá. Eu Lá eu já não tinha. entendi nada. Não, eu já tinha. Teve uma queda de internet aqui e não ouvi o final de vocês, não. Eu estou dizendo que João disse que deveria ter falado isso antes, vai falar agora. Estou dizendo, eu já entendi lá adiante quando falou do fluido universal. Eu já tinha entendido de que esse princípio, quando falou lá dos três e falou do quarto, que liga matéria e espírito, eu já tinha entendido que a origem dele é no fluido universal, como vai dizer na 64. Mas deixa para lá, vamos seguir. Itamar, meu amigo. Aí você Ah, fala, faz seu comentário e faz a prece depois pra gente encerrar. certo. Essa questão é tão complexa, gente, que nós que estamos no movimento espírita há muitos anos ou décadas, pouco se fala disso, nem em palestras, nem em congressos, muito pouco se aborda. A gente vai ver o quê, João? Daquela época, Hernando Guimarães Andrade, aquele outro Jorge André, Hermínio, Jorge André, Hermínio, Correia. Hermano foi quem mais tratou disso. Mas na atualidade tem uma palestra de Cosme Massa que é químico. A formação acadêmica de Cosme Massa é química, e ele tem doutorado em química. Tem uma palestra excelente que fala sobre isso, sobre fluido cósmico universal, princípio vital e vida, e formação e geração dos corpos. É excelente, eu vou passar para vocês, porque no outro grupo de estudo do Livro dos Espíritos, há 3 anos atrás, a gente teve esse mesmo imbróglio. Uma discussão muito interessante com o pessoal de vários lugares do Brasil e que gerou isso. Aí essa palestra de Cosme Massa clareou. Eu vou ver onde eu guardei ela e eu passo para a gente, para que a gente possa relembrar. Mas é interessante a discussão, muito interessante. Pois é, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui com esse alargamento das nossas compreensões desse espiritismo maravilhoso. Jesus, amigo, gratidão pela convivência com esses amigos e irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos, buscando estudar e compreender cada vez mais. Queremos pedir a tua proteção para todos os nossos familiares, para nós, e continua sempre, Senhor, conosco, permitindo que os bons espíritos também estejam sempre a nos auxiliar nessa nossa caminhada. Dai-nos a tua paz. Graças a Deus. Meus amigos, semana que vem eu tô na macro regional, viu? Acho que o seu João também vai para macro regional. Aí eu não sei se Beto vai também, mas eu não vou estar com vocês. Eu também não vou poder estar no estudo da semana que vem, então é bom no grupo depois definir se vai ter estudo, viu? Isso, Não, beleza. eu acho que de antemão já fica suspenso, porque eu também não vou estar. Então Ah, então tá. coloca no grupo lá, Itamar. Ô, Rodrigo aí. Tá bom. Um Beleza. grande abraço para vocês. Tudo de bom.